Filosofia de Tudo num livro qualquer, episódio 2. Antes de ler o trecho do livro que eu vou ler hoje, um pequeno trecho, pois como vocês sabem, né, mas não custa nada repetir, nessa série eu vou ler trechos de livro e vou comentar sobre esses trechos. Antes disso, eu queria aproveitar, já que estamos falando de livros. Eita! Já que estamos falando de livros, estou aqui no computador. O cenário está diferente porque eu estou do outro lado, estou no computador aqui, já escrevendo o próximo livro que vai sair. Mas ele já tem capa, já está com o título, não dá para vocês verem, mas a capa está aqui do lado. E eu vou ler o trecho do livro que me veio. E foi o livro de Carl Gustav Jung, Sincronicidade. É uma coleção, né? E um desses livros, né, da obra completa de Carl Gustav Jung, então da editora Vozes, essa edição. Uma das obras é Sincronicidade. Né? Fala sobre sincronicidade, que é um tema que eu não tratei profundamente ainda, mas de vez em quando eu trato sobre isso. São fenômenos que ocorrem, é um pouco difícil explicar assim profundamente o que seja sincronicidade, mas são fenômenos que ocorrem que, mesmo ao acaso, e eu já tratei sobre causalidade ou acaso, né? Ou seja, causa ou acaso, eu tratei nesse vídeo que está aí, né? Mas enfim, a questão da causa enfim, é um fenômeno que ocorre onde todas as circunstâncias são de pura coincidência. As coisas vão ocorrendo por coincidência, mas não é necessariamente uma coincidência. São fatores que levam a essa coincidência no acaso, e é preciso haver o elemento acaso para que haja essa causa e efeito. Senão não há a sincronicidade, porque se não era possível haver acaso, isso não poderia ser coincidência. É bem complexo o conceito, paradoxal também, como tudo na vida. E eu insisto nisso porque a vida é um absurdo e é paradoxal. E é isso que é o gostoso do jogo da vida. Porque na verdade não é um jogo. A vida não podia ser um jogo só. Seria perturbador, imagina, um ganha e perde. É porque eu estou falando disso no livro, mas vamos esquecer. Depois eu falo sobre isso, voltando à questão da leitura e da sincronicidade. O trecho é o seguinte, né? Eu achei interessante esse trecho, então eu vou ler e aí eu comento. A conexão entre fatores significativamente coincidentes deve ser necessariamente conhecida como acausal. Então é o termo que ele usa, né? É um termo que, assim, não é tão usado. Geralmente se usa casualidade ou causalidade, né? No meio acadêmico é mais usado, enfim. Mas esse termo existe, né? Seria concebido como acausal. Aqui, por falta de uma causa demonstrável, caímos na tentação de postular uma causa transcendental. Mas em uma causa, aí ele coloca, mas uma causa só pode ser uma entidade demonstrável. Ela só pode ser demonstrável, isso ele postula. Uma causa transcendental é que a letra está minúscula e essa iluminação, mesmo sendo boa, mas para ler aqui. Contradictio
contradictio in adjecto. Uma contradição nos termos. Não reparem no meu latim. É uma língua não usada e as pessoas pronunciam... não sei. Porque é transcendental, por definição, não pode ser demonstrado. É uma contradição. Porque o que é transcendental... Veja bem isso aqui. O que é transcendental, por definição, não pode ser demonstrado. Então, como pode uma causa transcendental, se uma causa pode ser demonstrada? Ela é demonstrada, ela tem que ser demonstrada. E o que é transcendental não pode ser demonstrável, porque senão não transcenderia. Porque se algo está limitado aqui, nós temos a nossa percepção, nossos sentidos e nosso conhecimento. Tudo que vemos aqui não é transcendental. Por quê? Porque somos capazes de perceber. O que é transcendental é aquilo que não somos capazes de perceber. Logo, não atribuímos a isso causa, nem consequência, nem acaso, nem nada, porque simplesmente não observamos. Não podemos perceber. Por isso é uma contradição. Né? Mas continuando. Se não quisermos arriscar a hipótese de acausalidade, a única alternativa é explicar os fenômenos sincronísticos, ou seja, de sincronicidade, sincronísticos, como acontecimentos meramente casuais, o que nos faz entrar em conflito com resultados da ESP de Rhine e outros bem atestados na bibliografia correspondente. Aí são casos que é o seguinte, ele anotava tudo dos pacientes, né? E sua obra é cheia de consultas. No caso, o experimento de Jung não era um experimento laboratorial, era um experimento clínico, basicamente. Era um experimento na consulta, né? Na terapia, no processo terapêutico. Eu não sei se seria clínico, não sei como é que era tratada essa questão. Clínico tem mais a ver com psiquiátrico, né? Eu não conheço o Jung também tão profundamente assim, apesar de ter lido essa obra dele e outro. Mas a obra dele é muito vasta, é imensa, eu não tenho propriedade para falar sobre isso tão profundamente. Mas enfim, a bibliografia correspondente, né, no caso essa bibliografia, ela demonstra que em muitos casos havia situações que não poderiam ser simplesmente dadas ao acaso. Era coincidente demais para ser um mero acaso. Embora não possa haver uma prova que ateste, cientificamente falando, que aquilo é um fenômeno de causa e efeito. Que sempre vai acontecer. Se você repetir o fenômeno trocentas vezes, vai acontecer sempre desse mesmo jeito. Por isso, não tem como ser demonstrado cientificamente. Mas é uma situação, é um fenômeno que é amplamente estudado pela filosofia, é um objeto de estudo da filosofia, porque faz parte da fenomenologia. Acontece, são situações que acontecem, e há uma bibliografia muito extensa de situações que ocorrem, como aquela dos arquétipos universais, por exemplo, que demonstra que no mundo inteiro o ser humano tem recipientes religiosos, cultos, né, ou míticos, mais míticos no caso, que se repetem no mundo inteiro. São formações, né, de semelhantes, né? Pois bem, é basicamente isso. Esse trecho ele explica um pouco sobre o que seja o conceito de sincronicidade. É um trecho pequeno, né? Eu não li a obra inteira, mas eu vou aqui mostrar mais uma vez a capa da obra e, enfim,
quem se interesse. É uma obra fina, porém muito densa. A densidade dela então é para quem realmente se interessa pelo assunto. Mas é gostoso. Quando você se interessa, isso se torna uma delícia. Se torna muito bacana. Por hoje é só. Vou continuar escrevendo. E como eu estava com muito mais vontade de falar sobre o que eu estou escrevendo, não quero. Deixa o que eu estou escrevendo e depois eu vou comentar, porque eu ainda não sei quando vou lançar essa obra. Mas a capa eu já mostrei e vou fazer antes, no meio do caminho aí, um pré-lançamento. Pretendo lançar, não demorar muito a lançar essa obra. Então, fiquem aí com o meu abraço. Um beijo e até a próxima.